dia maravilhoso na presença de Deus para você que está comigo agora nesse momento poderoso de leitura e meditação nas Escrituras e oração em concordância. Você sabe o que diz em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14, 15 e 16? Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você que nasceu de novo, você recebeu o poder de Deus de ser transformado em filho de Deus. Você nasceu espiritualmente e você recebe a capacitação sobrenatural da parte de Deus de compreender as coisas espiritualmente. Você tem a mente de Cristo, você tem a presença do Deus Todo-Poderoso contigo. Então você é capaz de compreender a vontade do Senhor, de discernir as coisas espiritualmente. As coisas que estão à nossa volta, o mundo natural, ele veio do mundo espiritual. Tudo que existe veio do poder de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então, o mundo espiritual reina sobre o mundo físico. E quando as coisas estão bem ou quando as coisas estão mal na nossa vida, nós podemos discernir essas coisas espiritualmente. Às vezes estamos em um conflito, mas nós vemos que aquilo foi o inimigo que implantou contenda no meio do nosso convívio, das pessoas que estão à nossa volta. Às vezes estamos recebendo uma oportunidade, uma porta se abre para nós, de emprego, de bênção, de casamento. Aí a gente começa a compreender, poxa, isso é uma promessa que Deus fez na minha vida lá atrás. Isso é a mão de Deus a meu favor. Foi o anjo do Senhor que foi à minha frente e abriu essa porta. Então, você discerne todas as coisas espiritualmente, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Amém? Nós estamos aqui meditando nos ensinamentos e parábolas de Jesus. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em Marcos, no capítulo 12, a partir do verso 18, tem um ensinamento sobrenatural poderoso de Jesus. Jesus disse assim: então os saduceus que dizem não haver ressurreição se aproximaram dele, ou seja, de Jesus, e lhe perguntaram dizendo, versículo 19 do capítulo 12, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Isso é a lei do levirato, irmãos. Está no Velho Testamento, na lei de Moisés para o povo judeu. Quando uma mulher ficava viúva e se ela não tinha filhos do seu marido, então o irmão daquele homem que morreu deveria casar com aquela mulher para suscitar descendente, para a memória daquele homem não ser apagada de sobre a terra, porque existe um poder no legado que nós deixamos através de filhos e o legado espiritual que nós deixamos. Verso 20, ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. O terceiro da mesma forma. Verso 22, e assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também aquela mulher. Veja que aqueles saduceus que estavam fazendo essa pergunta para Jesus, eles estavam supondo uma situação hipotética, talvez tenha acontecido, talvez não, e eles estavam perguntando para ver qual era o ensinamento que Jesus ia colocar
a respeito dessa situação. Se uma mulher foi casada com 7 irmãos, um por um, e eles foram morrendo e nenhum deixou descendência, por fim morreu também a mulher. Aí eles perguntam no verso 23, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Olha só, irmãos, o que Jesus está ensinando para eles? Jesus começa dizendo, vocês estão errados, vocês não têm discernimento espiritual, vocês não conhecem a Deus nem as Escrituras. Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós erramos quando nós não conhecemos a palavra e o poder de Deus, quando nós não conhecemos o que está escrito e nem o próprio Deus com o seu poder em nossas vidas. Verso 25. Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborai em grande erro. Aleluia. Esses saduceus, irmãos, era uma religião, era uma seita dentro do judaísmo que não acreditava na ressurreição, não acreditava nos anjos, não acreditava no sobrenatural. Então eles não conheciam, como disse Jesus, vocês estão errados, vocês não conhecem por revelação nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. As pessoas que partem no Senhor, elas permanecem vivas na presença do Senhor. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, de Jacó. Por quê? Porque eles não morreram e acabaram. Eles partiram dessa vida e estão na presença de Deus. Eles estão vivos na presença de Deus. Existem sim anjos, existe o poder de Deus, existe o mundo espiritual à nossa volta. Ele é mais real do que o mundo físico. O mundo espiritual é aquele que permanece eternamente. O mundo físico se acaba, o corpo material ele vai para a terra, ele se dissolve. Uma planta ela morre e se dissolve na natureza. Mas o espírito do homem, a alma do homem, ela permanece para sempre. E aqui o Senhor está explicando que Ele é um Deus dos vivos e não dos mortos. Ele é um Deus que garante a ressurreição. Esses saduceus, como tinha alguns sacerdotes ali, ricos e proeminentes, pessoas da política, que na época eles eram subordinados aos romanos, eles entendiam que existia uma limitação na lei de Moisés, nos escritos de Moisés, e que não existia nem a ressurreição, nem os anjos. Mas existe sim, irmãos, depois da morte segue-se o juízo. A alma do homem permanece eternamente. Se ela não vai para a presença de Deus, ela vai para o inferno, para morrer eternamente, para ser destruído, para estar para sempre em tormento. Isso é ruim, isso é mal, mas nós temos a chance de nos arrependermos, de colocarmos a nossa vida diante do Senhor. E aqui Jesus explicou que depois da morte nós seremos como os anjos. Não haverá casamento na eternidade. Não haverá união na eternidade. Nós não somos casados com os nossos cônjuges na eternidade. Na eternidade nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. E um só lá é o Senhor, o noivo que é Cristo, o noivo de toda a igreja. Nós somos toda a igreja. Amém? Vamos orar sobre esta palavra poderosa. Peça ao Senhor revelação e discernimento espiritual no teu coração, na tua mente.
Diga: Pai, em nome de Jesus, revela-me as Escrituras, revela-me o teu poder, revela-me a tua graça, revela-me, Senhor, e dá-me entendimento das coisas espirituais, para que eu não seja um tolo enganado pelas falsas religiões. Porque, Senhor, que muitas pessoas são enganadas pela idolatria, pela feitiçaria, por falsas religiões, por falsos mestres, por falsos apóstolos, por falsos profetas. Por quê? Porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas nós estamos aqui, Senhor, nos humilhando diante da tua palavra, que está em Marcos, no capítulo 12, a partir do verso 18 até o 27. Nós estamos meditando nas Escrituras e nós queremos a verdade, a revelação da verdade. Nós queremos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. Nós cremos no teu poder, nos teus anjos. Tua palavra diz que antes de ser crucificado, o Senhor estava no Getsemane orando, suando gotas de sangue pela pressão de demônios espirituais que estavam te oprimindo. E a palavra do Senhor diz, o Senhor mesmo falou, essa é a hora das trevas. E ali o Senhor intercedeu pela crucificação, pela tua entrega. O Senhor renunciou à tua vontade. Ali o Senhor disse: não seja feito como eu quero, mas seja feito conforme a tua vontade. Ali o Senhor suou gotas de sangue. A tua palavra diz que o Senhor enviou um anjo, meu Deus, para confortar Jesus ali no Getsemane. Anjos existem, o Senhor existe. O Senhor morreu como homem, mas ressuscitou como Deus. Tu és a ressurreição e a vida. Por isso nós cremos que o Senhor veio em carne, viveu entre nós, pregou a palavra, comeu com os discípulos, andou na terra. Foi um homem como outro qualquer, cheio do Espírito Santo. Mas o Senhor foi santo e morreu pelos nossos pecados, padeceu na cruz, derramou até a última gota do teu sangue por nós. Derramou água e sangue ali na cruz quando foi traspassado pela espada dos romanos. Mas o Senhor ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. O Senhor está à destra de Deus. O Senhor está no trono reinando por nós. E o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor enviou os teus anjos para cuidar da igreja. O Senhor enviou o Espírito Santo Consolador. O Senhor nos batizou com fogo e tem batizado até hoje com línguas dos anjos, com fogo, com poder, com sinais, com prodígios, com maravilhas. Nós cremos, Senhor, em todo o teu poder, em toda a tua palavra. Nós estamos aqui para confessar que tua palavra é verdadeira, é eficaz, é fiel, é verdadeira. Oh, Senhor, obrigado por esse ensinamento hoje. Dai-nos total revelação e compreensão da verdade. Não deixa, Senhor, que nenhuma dessas pessoas que nos ouvem nesses áudios se desviem da verdade, da tua presença. Guarda cada um dos irmãos e irmãs debaixo do sangue de Jesus. Guarda pelas mãos poderosas dos teus anjos que guerreiam por nós. Senhor, no Velho Testamento diz que um anjo do Senhor matou 180.000 do exército do inimigo naquela batalha, Senhor Deus. Um anjo do Senhor destruiu 180.000 exércitos do inimigo, 180.000 soldados numa vez só, numa noite só. Os teus anjos são poderosos para nos guardar, para nos livrar das ciladas de Satanás. A tua presença, Espírito Santo, está conosco, nos dando graça e sabedoria para discernir todas as coisas e não ser discernido por ninguém. Que o teu poder esteja conosco, que a tua verdade esteja conosco, não para humilhar ninguém, não para sermos exaltados, não para sermos soberbos, mas para termos a mente de Cristo, para termos o coração na presença do Senhor, para discernirmos tudo e para nós não nos embaraçarmos com as seitas, com as heresias, com as mentiras do diabo. Pai, guarda a mente e o coração de cada homem e cada mulher que lê a palavra comigo e ora. Guarda seus filhos, seus cônjuges. Guarda, Senhor, sua descendência. Guarda-nos em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe poderosamente a cada dia. Que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Que o inimigo não tenha nenhum espaço na tua mente nem no teu coração. Que o refrigério do Espírito Santo esteja contigo. Amém.